E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então eu quero falar um pouquinho agora sobre a parábola das bodas, né? A parábola das bodas que está lá em Mateus, no capítulo 22. Vamos falar um pouquinho, né? Tem Bíblia que diz a parábola das vestes nupciais, parábola das vestes nupciais, parábola das bodas. O que o Senhor ele falou comigo, né, a respeito desse texto? Vamos ler? Mateus capítulo 22 diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: Dizei aos convidados que já preparei o meu banquete. Olha que coisa tremenda, hein? Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E aos outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trajava veste nupcial. E perguntando-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muito bem. Então o texto está dizendo que as bodas, elas já estão prontas. Quem não está pronto ainda para as bodas? Quem não está pronto ainda para as bodas são os convidados. Os convidados é que não estão prontos ainda, preparados ainda para as bodas. E aí ele vai dizendo, ele então envia servos e chama os convidados para as bodas. Quem são esses servos aqui? Esses servos se referem aos profetas, aos servos do Antigo Testamento, que Deus foi enviando, que Deus foi usando eles como uma voz que os chamava ao arrependimento, que os chamava para que eles pudessem se voltar ao Senhor para participar das bodas. É claro que você não vai ver uma forma clara ali no Antigo Testamento e chamando para as bodas, mas você vê que fala de banquete no reino milenar, você vê em Joel, por exemplo, que usa a expressão noivo, né, saindo das suas recâmaras. Então, são expressões que estão espalhadas no Antigo Testamento, que Jesus resume chamando de bodas e banquete. E diz assim, dizer aos convidados que já preparei o meu banquete, já está pronto o banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. Eles não quiseram ouvir a voz dos profetas. Já está tudo pronto. Não é que o Senhor já chegou, tá lá no céu um boi, né, morto lá, mas é que já está preparado, né? Ou seja, já está determinado que isso vai acontecer, já está tudo pronto, só depende de nós, do que depender dele está ok. Eles, porém, não se importaram e se foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E a outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram, porque, de fato, mataram profetas, né? De fato, eles torturaram profetas. E outros não, outros simplesmente, eu estou ocupado com isso daqui, eu estou muito ocupado com aquilo dali, eu não tenho tempo para poder ficar
dedicando meu tempo a esse negócio de bodas aí. Então, não quero. Aí olha o que diz o texto no versículo 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então você veja que o tempo inteiro Deus ele destrói ali a cidade, né, de Jerusalém, justamente por conta dos seus pecados. O castigo dos seus pecados é Deus permitir que tropas invadem Jerusalém, invadem Israel e faça e exerça um juízo que tem que ser exercido. Muito bem. Aí no versículo 9 diz assim: Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrares. Agora ele quer todo mundo, ele não quer só um grupo específico de judeu. Agora ele quer pegar a todos, todo mundo que encontrar, independente de qual nação que for. E saindo aqueles servos pelas estradas, ou seja, os apóstolos, os seus discípulos, reuniram, e nós, né, agora está fazendo assim como no Antigo Testamento, ele coloca uma ação que levou milênios, está falando sobre isso também. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidado. Então aqui ele está convidando, né, para a sala do banquete, e isso é uma parábola, claro, né? Ninguém está numa sala de banquete. Mas ele convida e as pessoas estão atendendo ao chamado. Vamos ver o que Deus vai falar mais aqui. Versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Como eu disse, isso aqui é uma parábola. Não vai ter esse negócio de lá no dia das bodas. Opa, bom, né? Minhas vestes aqui não tá legal, mas eu consegui chegar até aqui, né? Desculpa aí. Não vai ter nenhum intruso ali, não vai ter como entrar de penetra ali. Isso aqui é uma parábola. O princípio dessa parábola, o que ele está querendo ensinar, é que não vai haver chance da pessoa entrar para participar do banquete se ela não estiver com vestes de justiça. Esse é o sentido da parábola. Tá? A parábola ela não vai dizer que vai passar no tribunal de Cristo e um cara ficou escondido lá na caverna e ninguém nem percebeu. E aí, de repente, ele apareceu lá do nada. Não vai ser isso, não. Tá? A inspeção, na realidade, ela ocorre antes. Essa inspeção ocorre no tribunal de Cristo. Bom, mas numa parábola dessa, tem como chegar e ficar falando essas coisas, né? Então, ele está trazendo uma parábola e você tem que entender o princípio que ele está querendo ensinar aqui. O que ele está querendo ensinar? Ele está querendo ensinar que não haverá chance de entrar, porque ele não vai deixar participar, não vai participar. Tanto é que não tinha nem começado ainda, né, a festa. E aí ele perguntou: amigo, como entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, basicamente, essa parábola está mostrando que Deus ele faz o convite, a pessoa ela recebe o convite e muitas das vezes ela não quer se preparar para o banquete, porque a ideia de participar de um banquete, ela envolve você estar preparado para isso. Por isso que eles tiveram que trocar, mudar as suas vestes. Sejam pessoas boas, sejam pessoas más, todo mundo teria que trocar as suas vestes. E
Deus também me deu um outro entendimento, um pouco mais aprofundado também a respeito desse texto. Por quê? Porque nós ensinamos o Evangelho do Reino. Nós ensinamos essa palavra do Reino. E o que muitas das vezes nós percebemos? Né? Nós percebemos que existem pessoas que ouvem essa palavra, mas que elas não se dedicam a essa palavra como se deveria dedicar. Como assim não se dedicam à palavra como se deveria dedicar? Por quê? Porque essa palavra, por exemplo, eu já vi, eu me lembro que quando eu recebi essa palavra, em 2002, eu fiquei tão apaixonado por esse evangelho que eu saí da onde eu estava congregando só para poder aprender o que eu estava aprendendo, até porque naquela época não tinha YouTube, não tinha nada disso. Então, ou você vai lá e aprende, ou você não tem como aprender, porque não tinha nada desses ensinos na internet. Então, eu fui lá para poder aprender. Isso é um ato, né? Mas a Bíblia não fala só isso, a Bíblia fala de justiça, santidade, uma série de coisas. Mas o interessante é que aqui a gente está vendo pessoas dando desculpas para não poder fazer parte de pessoas que estão se ataviando, porque quem se atavia é a noiva, Apocalipse 19. E a gente vai lá e chama, insiste, pede, fala e chama, vamos lá, vamos participar, vamos vir, vamos lá, vamos se reunir, vamos estar juntos. Porque o propósito é justamente o banquete, o propósito é a mesa. Né? A mesa é onde as pessoas se reúnem para estarem se aperfeiçoando um ao outro, presencialmente. E aí, o que ele faz? Chama para pegar as pessoas lá na encruzilhada. E o que o Espírito ministrou no meu coração? Ministrou o seguinte, ministrou o quê? Ainda que exista resistência no mundo cristão por causa desta palavra, muitas pessoas possam resistir essa palavra, ou pastores, ou ministério, possam resistir, não se preocupe, vai nas encruzilhadas. Existem pessoas lá que não fazem parte, né, do corpo de Cristo ainda, não receberam o Espírito Santo, mas quando elas ouvirem essa palavra, elas vão nascer de novo e elas vão aderir ao chamado. Então, muitas das vezes a gente fica muito focado, né, na igreja. Ah, eu não sei o que igreja, não sei o que igreja, não sei o que igreja. Só que, e as pessoas que estão nas encruzilhadas? Existem muitos filhos de Deus que estão nas encruzilhadas, que ainda não nasceram de novo. Que depende de uma palavra, depende de alguém chegar lá e falar de Jesus, né? O amor de Jesus, o perdão de Jesus, né? E aí, quando ela ouvir essa mensagem de Jesus, ela vai querer aceitar, né? Jesus, sendo um filho de Deus sincero, eleito da graça, ele vai querer aceitar. E aceitando, agora você vai mostrar para ele o reino de Deus. Então, esse evangelismo para fora também serve. Que a gente fica muito focado na igreja, a igreja está indo de mal a pior, a igreja está não sei o quê, a igreja está não sei aonde. Então, por que a gente não vai até os que estão lá fora? Porque tem muita gente lá fora, tem muita gente que não nasceu de novo, que está nessa condição aqui. Porque tem gente que deu desculpa para não servir, para não ouvir a palavra, e teve gente que matou mesmo o profeta. O rei fica irado, e ele não vai enviar de novo o profeta para lá, não vai enviar de novo o profeta novamente. Vocês não querem? Vão lá para a Seara. Lá na Seara tem milhões e milhões de pessoas que você pode ganhar elas para mim e você pode falar do meu reino para ela. Então, é muito importante que a gente entenda essa dinâmica do reino, porque às vezes a gente fica assim, né? Puxa vida, como é que pode? Como que essas igrejas vão ouvir essa palavra? Elas não gostam dessa palavra.
Não é todo mundo, eu sei disso, uma boa parte, a maioria, mas existem pessoas sinceras que querem ouvir essa palavra sim, tá? De qualquer forma, existem milhões de pessoas aí fora que, se você for falar do amor de Jesus para elas vão aderir a esse amor e você ganhou uma pessoa para falar do reino. Então, não fique preso às portas que se fecham, se já tem uma avenida toda aberta para você. Enquanto a gente está olhando lá o local que as pessoas não vou abrir oportunidade, não vou abrir, não quero, existe um outro lado aqui onde tem muito mais gente que você pode falar do amor de Jesus para essas pessoas, ganhar a confiança dela, ganhar o amor dela, ganhar a empatia dela e começar a falar do reino, ensinar a palavra para essas pessoas. Certo? Então foi isso que Deus ministrou no meu coração, né? Ah, não tem ninguém na igreja que quer ouvir já do reino. Pô, mas fala de Jesus, fala do amor dele, né? Dê o seu testemunho de vida para aqueles que não receberam Jesus como Salvador ainda, para aqueles que não nasceram de novo ainda. Então a parábola, ela está dizendo o seguinte: não desista, não pare, não é porque um grupo não quer que todo mundo não quer. O que está faltando é quem pregue, porque como crerão se não há quem pregue? Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.